E o que que é esse assunto? Auto-amor. Gente, a gente, toda vez que a gente fala, nossa, é preciso a gente se amar, é preciso a gente, né, quando você começa a entrar no mundo da espiritualidade, no mundo do autoconhecimento, na questão do eu quero evoluir, eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu quero elevar a minha vibração, a gente sempre vai esbarrar nessa história do auto-amor. E parece muito simples, né? Falar, não, é preciso a gente se amar, é preciso a gente se amar. E assim, e a gente tenta amar, né? A gente tenta se amar, assim como a gente tenta amar as outras pessoas, mas existem tantas camadas que a gente vai trazendo no inconsciente que de repente são bloqueios para esse auto-amor. Mais uma vez, são camadas inconscientes, então, espera que meu celular tá caindo aqui, tá vendo? Ó, Jesus amado, deu certo. Tá vendo? Até na gravação vai caindo o equipamento aqui, mas vai dar tudo certo. Mas então, assim, bloqueios para esse auto-amor. E mais uma vez, eu acabei de falar, o que são bloqueios? Quando eu falo desses bloqueios para esse amor, eu tô falando dessas sombras que a gente tem, desses aspectos do corpo emocional, né? Eu já falei muito aqui de corpo emocional, que são coisas que a gente carrega, que a gente não se dá conta que a gente está carregando. Traumas de infância, traumas do passado, conceitos culturais, conceitos religiosos, que a gente às vezes nem sabe que moram dentro da gente, mas que se expressam toda hora na nossa vida. Mais uma vez eu falo que a gente vive 10% dentro do nosso consciente e 90% dentro do inconsciente. Então, se a gente ainda tem muita coisa nesse inconsciente, que a gente não se dá conta, né? Esse nosso inconsciente é bem cheio, e a gente não trabalha essa questão de autoconhecimento, entrando conscientemente ali para ver o que ainda tem, a gente funciona muito através dessas lentes que se formaram na nossa vida através dessas dores, desses bloqueios, de faltas, de padrões culturais que a gente muitas vezes nem se identifica, mas também não presta atenção que a gente carrega. Vamos lá. Tá? Tô entendendo, mas estou entendendo mais ou menos. O que eu quero dizer? Quero dizer, gente, eu vivo falando aqui que a gente, né, dos nossos corpos, nós temos corpo físico, corpo etérico, corpo mental, corpo emocional, que esses corpos são corpos em evolução, que eles ainda não são corpos perfeitos, né? A gente tem corpos perfeitos, somos 7 corpos, 3 desses corpos a gente tem que acessar essa energia para trazer essa energia cada vez mais limpa para a nossa vida, mas que 4 desses corpos são corpos onde a gente ainda tem trabalho para fazer. Isso inclui o nosso físico, nosso corpo de energia vital, que é o etérico, nosso corpo emocional, que é esse que eu acabei de falar, nosso corpo mental, que é o direcionamento dos nossos pensamentos, da nossa personalidade, é onde mora o nosso ego. Então, assim, dentro de todos esses corpos inferiores, nós temos coisas para ainda evoluir, para tomar conhecimento, para realinhar e equilibrar energias. A nossa missão de vida, a nossa missão na encarnação é exatamente essa. É a gente fazer ter esse conhecimento de reajustar esses padrões para que cada dia a gente acesse a energia mais sutil de quem nós somos. Para cada dia a gente esteja mais próximo a uma presença, para presença divina, para a presença de Deus dentro de nós, mas é através de um trabalho que tem que acessar essa parte desarmônica. E o que acontece muitas vezes quando a gente tem alguns padrões, a gente vem carregando alguns padrões nesse inconsciente, nós culturalmente, né, por algumas religiões, a gente exige uma perfeição. Então, nós queremos ser perfeitos a todo custo. E quando a gente exige essa perfeição, a gente tende a colocar para debaixo do tapete os aspectos que nós também somos dentro de nós. Então, ok, nós temos muitas coisas bonitas, né? Bondade,
capacidade de caridade, humildade, nós sabemos, né? Eu acho que todo mundo consegue verdadeiramente ver quanta coisa boa tem dentro do seu coração, sem que ninguém precise falar isso. Mas, ao mesmo tempo, é preciso olhar e enxergar com muita verdade que ainda tem muitos aspectos desafiadores que fazem parte de mim e que, mesmo que eu não queira senti-los, aquilo ali é absolutamente natural. Todo humano sente dor, todo humano sente raiva, todo humano sente vergonha, sente culpa, sente angústia, até que esses sentimentos sejam trabalhados e transmutados, mas mesmo assim eles vão vir, a pessoa vai sentir e não vai se identificar ou se prender a eles. Quando a gente nega, a gente coloca para dentro do nosso consciente, né, do nosso emocional, e o que acontece? Aquilo ali não sai de nós. Negar é prender aquilo dentro de nós. Quando a gente passa a aceitar que sim, que eu sou humana, que eu tenho as minhas partes maravilhosas e o meu coração é bondoso, puro, e que eu sei que eu sou uma pessoa boa, mas mesmo assim eu ainda tenho muitas coisas para curar, para realinhar, para reestruturar dentro de mim, sem negar, sem querer ser perfeita, sem me exigir uma perfeição que não existe, que é fantasiosa, sabe? E assim, nós vivemos por muitos, e aí eu falo muitos séculos mesmo, como humanos e culturalmente, tendo que esconder nossas imperfeições, tendo que ter vergonha das nossas imperfeições, assim, não podendo cometer faltas, sendo crucificado por cometer faltas, sabe? E muitas vezes quem está crucificando não é o outro, somos nós mesmos. Então, assim, é muito lindo a gente amar a nossa parte, a nossa parte bela, a nossa parte perfeita, a nossa parte luz, a nossa parte harmônica. Maravilhoso que a gente reconheça. E é muito lindo a gente ter essa vontade de evoluir e amar por tudo isso. Mas é fácil também, né? É fácil a gente amar o belo, o perfeito, o sutil, maravilhoso. O difícil é a gente entender que dentro do nosso todo a gente tem essa contraparte, né? Eu vou trazer aqui mais uma vez uma frase da alquimia que me lembra muito isso, assim, que é como é em cima é embaixo, como é dentro é fora. E o que significa essa frase? Que nós, como humanos, nós somos espelhos, assim, como do macrocosmo é o microcosmo, é um espelho, que nós, humanos, temos todo um espelhamento fora da gente. Então, por exemplo, nós somos natureza, eu vivo falando isso, nosso corpo físico é natureza, nós somos um indivíduo que é formado por natureza. É por isso que quando eu falo que a lua afeta os nossos sentimentos, que os elementos afetam, porque nós somos uma parte, né, pequena de um todo que é a grande natureza. E eu tô querendo usar esse exemplo porque eu acho que é muito fácil, eu vou usar esse exemplo porque ele me veio na cabeça hoje. A gente vê a natureza, a gente vê o nosso planeta Terra e tem tanta coisa maravilhosa, tanta coisa, tanta paisagem, tantos lugares que são assim, de tirar o fôlego, de tanta beleza, de tanto, né, um pôr do sol maravilhoso, cachoeiras, vista de mar, montanha, as flores, a riqueza do mundo animal, mineral, vegetal. Então, assim, é muito fácil. Talvez, para mim, uma das coisas mais fáceis da minha identificação com Deus e de me sentir na presença de Deus e de me sentir numa presença muito maior do que a minha, é olhar para a natureza. Ou estar na natureza. Por quê? Porque é muito fácil a gente ver perfeição nessa beleza, nesse todo, né? Nesses eventos naturais que acontecem, que são absurdamente lindos. O nosso coração se expande quando a gente está vendo, por exemplo, um pôr do sol, né? Imagina fenômenos como a aurora boreal. Eu nunca vi, eu sou doida para ver, mas é tão maravilhoso, muito assim, tão divino. Um jardim bonito, a gente se conecta com essa presença, porque nós somos essa presença. E aí, gente, a gente sente essa expansão, a gente sente essa pureza e a gente entende através da natureza um lado todo maravilhoso e positivo como um lado perfeito. Agora, a mesma natureza que produz tanta beleza,
que nos dá tanta riqueza de sentimentos, tanta proximidade com Deus, também é uma natureza que produz fenômenos naturais absolutamente agressivos e que trazem também muita destruição. Vocês concordam? Os desastres naturais, com a força da natureza, a mesma natureza, para uma destruição de um vulcão, para uma destruição de um terremoto, para tsunamis, para marés, para furacões, é uma coisa muito forte. E aí a gente está falando de uma polaridade de uma mesma coisa. Então tem a parte natural, bonita, sutil e sublime, mas tem uma parte de uma força de destruição, que é uma força de destruição para uma reconstrução. Quando a natureza entra nesse ciclo de destruição, ela está equilibrando ali o planeta, apesar de trazer muita dor. Da mesma forma que enquanto ela está ali florindo, desabrochando, traz muita harmonia, muita felicidade, na hora que vem um fenômeno natural, que é um fenômeno de destruição, nos traz muito medo, nos traz muita dor, nos traz muita insegurança. É uma força que é muito maior que nós e que nós não conseguimos controlar como humanos. Então, assim, eu falo que é um todo. Lembra? Eu falei desse todo.